Em termos de arquitetura, podemos ver que os engines eles basicamente vão ser compostos por vários módulos, por vários componentes, e estes são os principais componentes que geralmente vão fazer parte assim, de um game engine. E se você eventualmente for, não recomendo, mas se eventualmente você for em algum momento fazer o seu próprio game engine, são esses os componentes que você vai ter que programar e fazer. Os componentes, vamos ver-os agora em mais detalhes, apontando um pouquinho possíveis referências sobre cada um. A biblioteca matemática, ou digamos assim, o componente de matemática do engine, ele vai corresponder a toda a parte que vai resolver problemas básicos mesmo de matemática, as operações vetoriais, matrizes, quaternions, que vamos ver mais para frente, e alguns cálculos de interseção, e algumas equações diferenciais e tudo mais, que inclusive podem vir a ser usadas pelo engine de física também. É comum que muitas dessas operações também tenham implementações otimizadas para a GPU, principalmente algumas questões de processamento de imagens e tudo mais. Geralmente, nós não vamos tocar muito nessa biblioteca matemática de forma muito direta, a não ser que a gente realmente esteja mexendo no fonte do engine. Mas nós vamos sim ter acesso a todos esses componentes de biblioteca matemática através dos scripts que os engines vão nos dar acesso. Outra parte muito relevante aí dos engines é toda a parte do rendering. O engine vai se encarregar do pipeline gráfico, seja 2D, seja 3D, seja raster, ou seja através de métodos um pouco mais sofisticados de rendering. Essas figurinhas que vocês estão vendo aí, na verdade, são ótimas referências bibliográficas, livros sobre o assunto sobre essa parte do engine que nós estamos falando. O real-time rendering é todo o componente que vai tomar conta da renderização que o jogo vai fazer, e a gente às vezes considera todo o pipeline gráfico como uma espinha dorsal da execução do jogo, porque é em função de cada frame que nós vamos desenhar que todo o restante do processo de execução do jogo acontece. Tá? Vamos ver daqui a pouco mais detalhes sobre isso também. A componente de física é muito importante e vai ser toda a parte do engine que vai resolver os nossos problemas de física. E basicamente a física tem várias é composto por várias tarefas aí, mas nós dizemos que a física em jogos geralmente se resume de forma mais importante a tratar colisões. Então, nós vamos tratar de colisões entre objetos, colisões entre sprites, em alguns casos nós vamos fazer colisões de raios com objetos 3D, por exemplo, para a gente fazer um picking, para fazer um raycast. E a outra parte da física é o que nós vamos chamar a dinâmica de corpos. É como os corpos, os objetos do jogo vão se mover seguindo sempre as leis físicas. Então, o engine ele vai se responsabilizar pelo sistema de equações que vai executar o movimento de cada objeto de acordo com a física estipulada do cenário. Essa parte da física é tão crucial e em jogos 3D principalmente há uma demanda muito forte de processamento para essa etapa. E, portanto, existem o que nós chamamos também de engines de física. Engines puramente focados em resolver os problemas de física. E que, geralmente, os engines grandes, os engines completos de jogos, às vezes vão acabar usando esses engines de física ao invés de fazer as suas próprias funções de física. O PhysX e o Havok são engines comerciais. O PhysX é da NVIDIA, a Havok tem um histórico grande aí, foi incorporado em vários, inclusive, modeladores 3D, como Maya e 3D Studio Max, e o Bullet, que é um engine de física open source,
E é muito bonitinho, bem arrumadinho. Inclusive muita gente de robótica também gosta de usar o Bullet. Os engines de física, eles muitas vezes implementam bastantes funcionalidades na GPU para tentar otimizar a execução, principalmente quando a gente tem um volume muito grande de objetos a serem executados pela física. O engine também vai nos auxiliar no desenvolvimento e na implementação aí dos elementos de inteligência artificial do jogo, desde as questões mais básicas, como por exemplo o pathfinding, que basicamente é fazer com que os objetos encontrem os caminhos de como chegar de um lugar até outro, até implementações de máquinas de estados para implementar comportamentos autônomos, e em alguns casos, assim, alguns usos mais avançados da inteligência artificial, como por exemplo fazer game analytics de forma mais sofisticada e mais aprofundada. Esses são bons livros sobre IA aplicada a jogos e usada em jogos, e é um capítulo muito grande e que, na verdade, com todo esse advento da inteligência artificial, estamos revisitando e revendo e incluindo novas características do conceito de IA em jogos. Bom, o engine também vai implementar todas as funcionalidades de rede do jogo, né, principalmente em jogos que nós vamos ter multiplayer. Nós vamos ter muitas questões importantes relacionadas à rede. E o engine, então, vai implementar todas as técnicas aí, por exemplo, para implementar cliente-servidor. Se a gente tem, por exemplo, um servidor para conter todas as informações de um jogo multiplayer, a gente vai ter, na verdade, um componente que não é o jogo, mas é só o servidor do jogo. E esses engines também vão me oferecer ferramentas para implementá-los. Engines open source, de código aberto, vão permitir que eu tenha acesso diretamente ao código-fonte. E, eventualmente, eu posso implementar muitas questões aí do jogo diretamente no código-fonte. Só que o código-fonte de um engine é muito amplo e é muito grande, e até porque o engine se propõe a ser bastante generalizável, nós vamos encontrar, assim, se nós formos mexer diretamente no código-fonte do engine, nós vamos ter muita dificuldade em implementar o jogo em si. Então, os engines eles vão permitir que a gente tenha acesso e possa programar através dele, não diretamente com o código-fonte do engine, mas vai me dar acesso a várias funcionalidades através dos scripts. Então, os engines vão ter uma camada de desenvolvimento que é aberta ao programador através de scripts, que são linguagens muitas vezes simplificadas, ou de um nível um pouquinho mais alto do que as linguagens tradicionais, como C# ou C++, e através dos scripts, muitas vezes nós vamos conseguir ter acesso também ao SDK. Também, por exemplo, a funções da biblioteca de física, funções da matemática, mas através dessa camada que vai me facilitar bastante o desenvolvimento. Na maior parte do tempo, quando a gente desenvolver um jogo, a gente vai estar programando através de scripts. Não vamos ser loucos de entrar no código-fonte do engine. Muitas vezes, assim, a necessidade de entrar no SDK, no código-fonte do engine, se dá porque existe algum tipo de recurso, de funcionalidade, ou de característica do rendering, por exemplo, que aquele engine não resolve, então eu vou ter que implementar aquele tipo de funcionalidade diretamente no engine para depois eu acessar aquilo também através da IDE, através da camada de script, de alguma forma um pouco mais alto nível. Bom, e toda engine moderna também vai me oferecer uma IDE, uma interface de desenvolvimento. E de forma que eu não vou usar o engine hoje em dia diretamente usando o código-fonte lá. Eu vou, na verdade, ter uma plataforma gráfica onde eu vou poder fazer toda a gestão do meu projeto, visualizar graficamente o meu grafo de cena, conectar os códigos com os game objects, coisas que nós vamos ver aos pouquinhos.
E a ideia hoje, vocês vão reparar que os engines se tornaram mais ou menos padronizados, a ponto de que as ideias dos engines não são tão diferentes assim uns dos outros.